Fala, turma! Lucas Costa aqui em mais um episódio do Sob Sentença. Dessa vez a gente vai ter uma temporada um pouco mais esticada. Isso foi em razão de muitas sentenças aqui para a gente analisar. E eu vou ser sincero, viu? Eu vou denunciar meu amigo Gustavo nos bastidores. Ele meteu a mão na mesa, disse que não ia deixar a gente cortar nenhuma sentença. Ia ter que analisar toda, né, Gustavo? Mas é legal, eu tô muito satisfeito com essa temporada, falando assim, mas os casos são bem interessantes. Superou demais a expectativa. Que bacana, que bacana. Estamos ferrados pra terceira, né? Não, eu vou ser sincero aqui, viu, Gustavo? Eu mencionei pra você, na primeira temporada, eu imaginei que quando a gente fosse compilar nossas sentenças positivas, eu ia imaginar que ia ter muito caso repetido. Tem muito caso repetido, obviamente, mas tem muita coisa diferente, muita peculiaridade. Ou seja, se a gente somar agora as duas temporadas, são praticamente 20 casos diferentes a serem analisados. Eu tenho certeza que para a terceira temporada vamos ter mais outros tantos. Mas Então, qual que é a essência do projeto? Não é a gente analisar a sentença. são Porque as nuances. as nuances, os Perfeito. bastidores, aprendizado, o que leva até para evitar ou casos futuros. Perfeito. Um compromisso nosso em todas essas temporadas, todos esses episódios, é que a gente não iria trazer questões repetidas nos episódios. Então a gente somando aqui, são praticamente 20 episódios, somando as duas temporadas. Se você maratonar aí do primeiro episódio ao último, tem pelo menos, muito por baixo, duas questões importantes ali em cada um. São pelo menos 40 insights que você pode automaticamente agora implementar na sua operação que vai trazer Falar uma resultado. coisa polêmica, então. Se você maratonar todos os 20 casos que foram apresentados, mas entender, anotar, estudar aquilo que foi passado, falando para a Câmara, com certeza absoluta, você que trabalha no departamento de eventos, você vai estar acima da média de praticamente 70% do departamento. É uma frase provocativa, Sim. tem muita gente boa no mercado, não estou fazendo ir para esse lado, mas tem muita gente que ainda busca conhecimento. Então, esse trabalho que nós fizemos, se você entender, compreender, aplicar e pegar isso como material de estudo, você vai estar muito acima da média de boa parte do departamento de eventos, do departamento nisso em proteção veicular. Gustavo foi modesto demais, você vai estar acima de 99% do mercado. Me Não, acompanha aqui. Tô te falando. Mas, Gustavo, agora temos mais duas sentenças. A gente fez um arrumadinho aqui para a gente poder compilar essas duas numa só. Existe uma discussão do nexo causal aqui nas duas, então de fato a gente poderia aglutinar, mas são dois casos completamente distintos, completamente distintos. Vamos começar aqui, Gustavo. Eu vou deixar o mais interessante para o final, viu? Vamos começar aqui com esse caso aqui da moto, né? A gente estava gravando isso aqui em final de junho de 2024, e a gente acabou de passar pelo maior sinistro já ocorrido no Brasil, uma calamidade lá no Rio Grande do Sul, as enchentes que trouxeram tanto prejuízo para o estado, e aqui inclusive a gente se compadece com os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos e a população em geral do Rio Grande do Sul, esse estado que é tão importante para o Brasil. E é um caso que trata sobre alagamento. Veja, existe cobertura para roubo na sua associação? Depende. Existe cobertura para furto? Depende. Existe cobertura para fenômeno da natureza? Depende. Alagamento cobre? Depende. água doce salgada, tem isso, né? Exato, tem isso. Depende do caso, depende como é que está descrito no regulamento, depende da dinâmica do evento. A gente precisa se debruçar sobre o caso prático. O entendimento que você passa a construir acompanhando nosso podcast é você entender como é que o bom senso que permeia o judiciário, ele funciona. Quando você entende isso, e não precisa ser advogado para entender isso, você começa a ser assertivo nas suas análises. Opa, isso aqui, o bom senso pede que a gente tenha uma negativa. Aqui o bom senso pede que a gente não tenha uma negativa. Então, essa construção vai ser possível. Mas, Gustavo, esse caso aqui, de forma específica, é um caso que trata, como eu disse, de alagamento, e a gente vai ser bem sucinto, porque são duas análises em uma só. Em suma, não tem muito o que discutir. A gente traz aqui na sentença, o juiz já traz, o que estabelece o artigo 768 do Código Civil, que diz o seguinte: o segurado perderá o direito à garantia se ele agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Ou seja, eu tenho cobertura para colisão, mas eu decidi fazer roleta russa e avançar um sinal vermelho.
eu agravei o risco, se colidir eu perco o direito ao benefício. E aqui trata de alagamento, a associação dava cobertura para isso. Mas qual foi o caso? O associado, ele chegou em determinada rua que estava alagada e ele alega aqui na defesa dele, dizendo o seguinte: todo mundo estava passando. Isso não afasta o fato de que a rua estava alagada e estava intransitável. Ele, com a motocicleta, fez o cálculo de risco e decidiu ultrapassar aquela rua de forma muito clara, alagada. Ele caiu num buraco, não tem como você saber se tem um buraco ou não em uma rua alagada. Tombou, a força da correnteza foi suficiente para arrastar essa motocicleta e o resumo é muito claro, né? Até uma brincadeira, não sei se pode fazer, mas brasileiro fazendo brasileirice. Não deu outro resultado, a moto tombou, a moto ficou alagada, deu problema ali e a associação se valeu desse fato para afastar a indenização para o associado, porque ele participou diretamente no evento, né? E aqui o finalzinho da sentença traz o seguinte: ainda que a testemunha e o autor digam que no momento dos fatos outros veículos e motocicletas passavam, o fato é que ocorreu o agravamento do risco ao trafegar por uma via alagada com força suficiente para arrastar a motocicleta do autor. E aí, Gustavo? 2 pontos importantes aqui, pessoal. Só contextualizando. O que é o agravamento de risco? Exemplo bobo. Você tem seguro de vida. Você pode brincar de ser doidão? Você pode brincar de roleta russa? Pode, mas se der problema, o seu seguro pode estar te negando. Aqui é um pouco disso. Você não pode botar a sua conta em risco. Tá ali alagado, vou ser um herói e vou atravessar. E se der prejuízo, a seguradora, a associação que pague. Não é por aí. E o agravo do risco, muitas das vezes, ele é muito mais brando que isso. Exemplo, o associado, ele tem alguma colisão, básica ou não, e ele, por decisão própria, ele não quer acionar assistência 24 horas porque ele não quer ficar aguardando. Então, ele continua a viagem, continua o percurso, estraga mais o veículo, pode ser pouca coisa. É um agravamento. Perfeito. Quando o associado, ele não comunica imediatamente um furto, ele está provocando, ele está agravando isso. Então, o entendimento do que é um agravo é muito importante para a gente entender, contextualizar. Qual que fica o insight nesse caso aqui? Talvez esse associado, no momento que ele abre o evento, ele não sabe que ele está... Aqui, quando chegou, foi negado, o advogado da parte dele entendeu como é que faz e tenta conduzir que ele não sabia, que era leigo, não é esse o ponto. Mas quando ele abre o evento, talvez ele não sabe o que ele está alegando. Ele não sabe que ele não tinha esse direito, não faz ele ter ou não direito. Mas, qual que é o insight? É muito importante que os atendentes, na assistência 24 horas, que estejam bem orientados, na abertura do evento e na análise, tenham a expertise, a malícia de buscar essa informação. Maravilha. Fazer o associado falar como de fato aconteceu. Aqui ele praticamente virou um réu confesso. Maravilha. Essa negativa aqui de agravo de risco por alagamento é muito difícil de dar. Porque se o associado fala, meu veículo inundou, tá, e aí? Você vai ter como? Você ligou, você não ligou? Você andou? Quanto que foi? Que tal? Então é uma negativa muito difícil. Quando ele vai falando, quando ele vai jogando as verdades, aí vai facilitando. Maravilha. Então o insight tenha um protocolo novamente bem definido, tenha um treinamento, tenha uma capacitação técnica da pessoa lá da ponta, da atendente assistente 4 horas, que ela vai estar gravando uma ligação. Perfeito. Gustavo, a gente bate muito na tecla dos processos definidos e de ter um POP para cada situação, um procedimento operacional, mas isso não substitui, e por favor entendam a malícia no bom sentido, a malícia que você falou do operador, de entender, opa, peraí, o associado falou muito pouco até agora, mas eu já entendi que é uma possível irregularidade. Nada substitui esse feeling do operador. E na hora que ele tem esse feeling, a gente sempre diz nos nossos treinamentos, quanto maior a irregularidade que você identificar, mais à vontade deixa o associado. Se preocupe em deixar claro para ele que aquelas perguntas que você está fazendo, por mais direcionadas que seja, são perguntas padrão que você faz em toda abertura de evento. Então deixe ele muito à vontade. Confortável. Às vezes, não é raro a gente ver isso, por incrível que pareça, chega o associado, na hora que ele abriu a boca, nem assinou, nem preencheu nada ainda,
Não, rapaz, é porque eu tava a 60 km e na via era 40. Você vai receber uma negativa. Ele já vai mudar a versão dele, já vai se preocupar em como ele vai escrever ali na abertura de evento. Então, deixe o associado à vontade. E o que a gente sempre preza é cada colaborador fazendo o que deve ser feito. A atendente na portaria não é analista, não é jurídico, cada um faz o seu papel. Não é isso, Gustavo? Dica se você quer ser um atendente, um estagiário, menor aprendiz no departamento de eventos, até um baita diretor. Estude sobre o que é rapport. Saiba fazer um bom rapport. Bacana. Se você conseguir fazer um rapport, aí fica para casa, você vai ser um profissional quase completo. Vai te abrir muita porta. No direito eu aprendi que para cada livro de direito que a gente estuda, tem que estudar pelo menos 2 que não tem a ver com direito. Fica o dever de casa aí, descobrir o que é rapport nesse instrumento de convencimento para que o associado te entregue as verdades. Vou mandar no fato. grupo do WhatsApp uma série de TED Talks que fala sobre atendimento. Bacana. O corpo fala, vai ser legal. Bem legal, valeu. Então, metade do nosso episódio está resolvido, não é isso? Vamos para a próxima sentença. E aqui a gente tem um outro caso aqui que trata do nexo causal. Deixa eu só explicar rapidamente aqui a dinâmica, porque esse caso é um tanto quanto complexo com relação aos fatos. Em um mesmo caso, a gente tem 2 acidentes, pessoal. O que é que acontece? O associado, ele se envolve em um acidente no dia 1 de fevereiro de 2023. É um caso de uma associação, esse fato aconteceu no Paraná, em Curitiba. E aí ele se envolve no primeiro acidente, dia 1º de fevereiro de 2023. Ele menciona que demorou 42 dias para uma autorização do conserto, mas o veículo foi conduzido para a oficina, o veículo foi entregue a ele, veio com alguns defeitos, esse reparo, voltou para a oficina para refazer os reparos e saiu em que ele assinou o termo de quitação e ficou tudo certo com relação a esse primeiro reparo. No dia 1 de fevereiro foi a primeira colisão. No dia 29 de 5 de 2023, ele se envolveu em um outro acidente. E aí ele aproveita esse outro acidente, Gustavo, para reclamar dos reparos do primeiro acidente e para pedir o reparo novamente com relação a esse segundo acidente. Então, entendam a dinâmica dos fatos aqui. Ocorre que, primeiro, quando ele fala que o primeiro reparo veio com defeito, teve que levar novamente na oficina para fazer novos reparos. Pessoal, isso por si só não enseja nenhum dano para o associado. Veja, todo serviço, ele precisa ter uma garantia. E aqui, a associação não discute que o primeiro serviço foi feito de forma inadequada. Na hora que o associado veio reclamar, prontamente o veículo foi levado para a oficina, foi feito o reparo e ele assinou o termo de quitação, porque na segunda vez ali foi reparado a contento. E aqui a gente coloca o seguinte, né, na sentença do juiz. Retornar à oficina para pequenos ajustes, o que faz de forma célere. Aí isso é o direito de garantia do veículo, não tem nenhum problema. Sobre o segundo evento, ocorrido em 29/5, concluiu-se que a colisão entre os veículos não ocorreu com base nas informações e depoimentos apresentados, motivo pelo qual este segundo evento teve o reparo indeferido. Ou seja, o primeiro está tudo ok, mas no segundo evento, o que o associado narrou foi diferente da dinâmica que realmente aconteceu. E como é que a gente descobriu isso, Gustavo? Aqui na sentença menciona que foi feito um parecer técnico juntado pela associação. Gustavo, eu posso dizer que uma colisão não guarda nexo causal com a outra, um veículo com o outro? Eu não posso dizer isso. Eu não sou engenheiro mecânico, eu não sou um técnico especializado, então eu preciso contratar alguém que pode dar esse parecer. Aqui, um parecer técnico foi feito, foi juntado aqui, eu vou tentar mostrar aqui para a câmera, mas aqui na sentença aparece aqui, olha, as fotos que compõem esse parecer técnico, e aqui é muito mais a área do nosso amigo Gustavo. Foi mostrado aqui, Gustavo, algumas inconsistências com base nesse parecer técnico. Um veículo bateu num veículo de cor laranja, mas os danos que esse veículo laranja fez nesse veículo de cor clara não condizia ali com a cor. Me fala um pouquinho dessa dinâmica aqui, o que é que a gente pode extrair aqui desse parecer técnico. Legal.
só corrigindo, eu tenho uma vivência, tá? O parecer técnico é igual meus amigos. Meus amigos acham que tudo que acontece de carro no mundo você entendo, pode resolver. Eu nem gosto de carro, cara. Eles acham que não é por aí. Então aqui é um trabalho técnico de fato, tá? O que chama atenção aqui, pessoal, quando vocês receberem as sentenças, vão ver que o dano é muito pequeno. Então, o associado, por muita pouca coisa, entrou com essa ação. A associação teve que gastar com um perito, não é um sindicante, com um perito para comprovar isso. Então, ficou até mais caro que reparo, provavelmente. Perfeito. Mas o que o doutor quis dizer é, mesmo que seja óbvio, o óbvio tem que ser provado. Então, se o juiz poderia ter na construção do entendimento na análise dele e falar, gente, isso aqui não. Mas a grande maioria fala, olha, desde que me prove, o contrário é pró réu. Ponto 1. Então, a necessidade de uma perícia técnica. Aqui na perícia a gente vê a altura, a gente vê a forma que foi o dano, a gente vê a proporção dos danos, tudo isso são indicativos e foi um trabalho muito bem feito por esse perito aqui, que prove que de fato não ocorreu essa colisão. O que chama atenção, eu já devolvo, eu vou dar 2 insights, depois eu devolver para o doutor uma pergunta. 1, a importância do termo de quitação. É muito óbvio o termo de quitação, mas às vezes algumas associações deixam a cargo. É legal deixar a cargo da oficina que ela busca assinatura, mas deixa a regra que se a oficina não tiver a assinatura, ela possivelmente não pode, talvez ela não receba, de acordo com o acordo comercial, o pagamento do evento. Ou seja, a oficina tem que entregar para a associação o termo de quitação assinado, junto com as notas fiscais. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes a oficina deixa o carro embora e para você buscar esse termo de quitação vai ser um problema. O associado não vai voltar lá para assinar. Não vai, nem tem interesse. Então aqui o termo de quitação é uma prova legal. É muito óbvio falar isso, mas fica muito... Inclusive quando coloca que ele atesta a qualidade dos serviços. Sim. Ele não está só quitando o evento, ele está quitando e validando a qualidade do serviço. Perfeito. Outro ponto importante, o associado, e aí a gente fala muito sobre comunicação. Será que foi passado para o associado, na tratativa do evento, que ele estava cometendo um crime? Que ele está fazendo uma falsa comunicação. Sim. Ele mentiu em documento público e privado. Perfeito. Será que ele, mesmo sabendo disso, ele foi atrás por causa de um para-choque, uma lanterna? Perfeito. E aí, isso aqui a gente não está tratando de uma perda total. Sim. De um veículo de 50, exato, 60 mil. Acabou a vida. Não, Perfeito. Um caminhão, uma carga. Perfeito. É um para-choque, uma lanterna. Não dá nem R$1.000, R$1.500. Perfeito. Não estou falando para ameaçar, mas colocar os fatos na mesa. Perfeito. O associado falou, opa, por aí não. E por fim, a associação gastou um valor considerável para provar que ela sempre esteve certa. Esse custo que ela gastou com a perícia, ela pode estar cobrando do associado? Excelente pergunta, Gustavo. Excelente pergunta. Veja, ficando comprovado que não foi uma divergência de entendimento entre o associado e a associação. Isso é natural. Nos deslindes que são necessários no judiciário, eu acho que eu tenho razão, eu tenho direito, você acha que quem tem direito é você, o judiciário vem decidir. Não tem problema nenhum. Aqui a gente trata de mudança de informação, de alteração de informação para prejudicar a associação. E a associação precisou se desincumbir de um valor para contratar um parecer técnico e mostrar que o terceiro mudou fatos aqui para prejudicar a associação. Nesses casos, não só vai ter condenação sobre o valor da causa para que o perdedor da ação pague aos advogados da associação, mas também vai ter, se for pedido pela defesa, como é pedido por a gente, que o associado que mudou aqui essa dinâmica indenize a associação sobre todos os custos que ela teve. Inclusive honorários advocatícios. Então, se essa contratação do técnico foi feita com a emissão de nota fiscal, e obviamente foi, a gente precisa juntar isso e a associação vai ter de volta esses custos. É o que a gente falou lá no episódio, talvez 2 ou 3. A diferença de regulamento bom para regulamento ruim. Perfeito. Mas o regulamento completo. Perfeito. Se essa informação estando no regulamento, facilita ainda mais. Maravilha, Gustavo. Então, é mais uma coisa. No teu regulamento, toda vez que você tiver que indicar, comprovar que há irregularidade pelo terceiro e você teve custo nessa operação, está previsto que você pode, contra o associado, requerer a indenização por esses custos. É importante que a gente observe isso. Meu irmão, meu amigo Gustavo, mais 2 casos analisados, mais 2 casos práticos. A gente está entregando um conteúdo de muitíssima qualidade. Se você quiser a cópia dessas 2 sentenças,
se inscreve aqui no nosso grupo de WhatsApp que você vai receber. E na próxima quinta-feira, às 19 horas, mais uma sentença, mais um episódio. E mais uma vez você vai ter a oportunidade de aprender questões práticas que você pode incluir no seu departamento de eventos. Gustavão, mais uma vez. Tamo junto, irmão. Obrigado. Até semana que vem.